nós iríamos deixar uma palavra de Deus para o seu coração aqui hoje. E nós iremos falar sobre Deus da provisão. O Deus da provisão, Tiago. E dentro desta palavra, eu quero dizer para você, não se preocupe. Eu sei que nós somos humanos, nós somos limitados, diante de tantas situações que vêm acontecendo no mundo. É momento, sim, realmente, a preocupação vem em nós, mas não deixa a preocupação te dominar. Não deixa o medo ser mais forte na sua vida. Então, por isso que Deus, Ele me deu uma palavra que hoje eu quero compartilhar com você. E essa palavra, ela vai falar profundo no seu coração. O Deus da provisão. Da mesma forma que não é fácil para os membros da igreja, para os novos convertidos, também não é fácil você acreditar, confiar e não ter medo no momento da dificuldade, para a vida também dos ministros, dos pastores. Porque os ministros, os pastores, eles não são Deus, eles são seres humanos também. Mas Deus nos deu uma palavra aqui hoje, uma palavra que vai nos fortalecer. Eu gostaria que você que está em casa pegasse a sua Bíblia, tá bom? Você pode acompanhar comigo. Eu quero ler primeiro livro dos Reis, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Abraço também a Thaís. Deus abençoe o Marco nos vendo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. E nós estaremos lendo a partir do primeiro versículo, tá bom? Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: jura pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disse a palavra do Senhor, que veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, e esconde-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, que dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água num jarro para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faze o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amém. Então, dentro desta temática, eu quero falar com você aqui hoje. Deus da provisão. Quando nós falamos sobre o Deus da provisão, provisão vem do latim provisione.
é o ato ou o efeito de provimento, abastecimento, fornecimento, providência. Quando nós falamos sobre o Deus da provisão, nós acreditamos que Ele tem para nós uma providência. Ele tem para nós um socorro, uma porta que se abre para nós. A nossa esperança está sempre nele. Quando eu vejo aqui esse texto que nós lemos, nós encontramos alguns personagens principais nessa história. Nós encontramos aqui Elias, profeta Elias. Nós encontramos aqui o rei Acabe. Nós encontramos aqui a viúva de Sarepta. Eu quero falar sobre a provisão na vida do profeta e a provisão na vida de uma viúva estrangeira. De uma viúva que não pertencia ao povo de Israel. Mas ela teve uma provisão de Deus na vida dela. Primeiro, nós encontramos aqui o rei Acabe, que era o rei de Israel. E nessa história, nós encontramos que Elias, ele chega diante de Acabe. E o que ele faz? A nação de Israel havia pecado contra o Senhor. E começado a adorar outros deuses, né? Adorar Baal. Acabe era casado com Jezabel. E toda a nação de Israel havia se rebeliado contra o Senhor. Então Deus levantou Elias. E Elias chegou diante do rei e ele desafiou o rei. Ele disse ao rei que não iria chover na terra durante um tempo, senão segundo a palavra dele. E a Bíblia fala que naquele momento, quando ele profetizou, Acabe era um rei mau. Acabe, ele era um rei que havia feito tantas coisas erradas por causa da sua mulher e toda a nação de Israel também. E então o que ele fez? Ele começou a perseguir o profeta Elias. Então nós vemos aqui a primeira coisa que acontece, Deus guiando o profeta. Ele obedeceu ao Senhor, ele foi lá, ele falou com Acabe, a nação de Israel deveria de adorar o Deus verdadeiro, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, deveriam de parar com a idolatria, mas eles não queriam ouvi-lo. Então, quando Elias ele desafiou Acabe e Acabe procurou matar o profeta, nós vemos Deus guiando o profeta diante de uma perseguição. Então, a primeira coisa que Deus faz, Deus manda o profeta Elias ir a um ribeiro. E lá naquele ribeiro, nós vemos ali Deus fazendo o impossível para manter o profeta vivo. Preste atenção. Não iria chover. A terra estava seca. Não choveu durante 3 anos e meio. Mas aonde Elias estava, lá no ribeiro de Querite, havia água. E a Bíblia fala que Deus ordenava que os corvos, que é um animal super inteligente, um animal muito rápido para conseguir encontrar alimento. Nós vemos uma ação de Deus aqui. Ele foi ordenado por Deus para levar alimento para o profeta Elias enquanto ele estava ali no ribeiro. Então ele saciava a sua sede das águas do ribeiro e pela manhã e pela tarde, ou amanhã e à noite, algumas versões falam amanhã e à noite, ele era alimentado por pão e carne que os corvos traziam. Então nós vemos aqui uma ação de Deus de uma forma sobrenatural. Deus usando aqui os animais. Os animais. Isso é algo extraordinário. Nós vemos também passagem na Bíblia, Deus falando com animais, né, para trazer livramento quando Daniel estava na cova dos leões. Nós abrimos a Bíblia, Daniel capítulo de número 6, o versículo 20 ao 22, preste atenção. Quando ia se aproximando da cova,
chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Aleluia. Nós vemos também o Senhor em Números, utilizando animais também, para poder chamar a atenção, abrir os olhos de um profeta que estava se rebeliando, tentando amaldiçoar o povo de Israel, que era Balaão. Então, o desejo do dinheiro, o desejo, né, de ter poder, de estar ali, de conquistar riqueza e ter benefícios com o rei, fez com que ele fosse até próximo à nação para amaldiçoar a nação. Agora, o que acontece? Números, capítulo 22, preste atenção, versículo 28 a 31. Você vai ver um diálogo. Olha o que Deus faz utilizando também animais. Eu cheguei até a colocar aqui que o nosso Deus ele é todo poderoso. E para proteger o seu povo, né? E para guardar, e para mostrar que ele tem o controle sobre todas as coisas, ele usa até os animais. A Bíblia fala em Salmos, de número 135, versículo 6. O Senhor faz o que quer. Escute essa. Tanto no céu, como na terra, como nos ares, como nos oceanos profundos, Deus ele faz o que ele quer. Agora olha o que ele faz. Ele faz um profeta dialogar, conversar com uma jumenta, porque Deus queria abrir os olhos daquele profeta. Olha aí, participação de animais, né, sendo instrumentos nas mãos de Deus em benefício de algo para um servo seu. Olha lá. Tá aí, Números capítulo 22, versículo 28 a 31, você vai ver o diálogo. E nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão, que te fiz eu para que me espancasse essas 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta, porque zombaste de mim. Oxalá se tivesse eu uma espada na mão, pois agora te mataria. Tornando a jumenta a Balaão, porventura, não sou eu a tua jumenta, a quem tu cavalgaste toda a vida até hoje? Porventura, tem sido o meu costume fazer assim para contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, prostrou-se com o rosto em terra. Então, se não fosse a jumenta, Tiago, aquele anjo poderia ter matado aquele profeta. Nós vemos aqui nesta cena Deus utilizando os corvos e ordenando eles, porque eles são especiais, velozes e muito inteligentes para comida, caça de comida. Agora Deus ordena eles para trazer coisas boas, tá? Deus pode fazer isso? É claro que ele pode. Deus ele faz o que ele quer. Todo o poder está em suas mãos. Agora, primeiro, nós vemos o Senhor fechando a boca dos leões, guardando um profeta. Agora nós vemos o Senhor permitindo o diálogo de uma jumenta com um profeta para abrir os olhos dele, para poder ele reconhecer que ele estava errado. Agora, algo super interessante. Deus usa um grande peixe para levar o profeta até onde Deus queria que ele fosse. Aleluia. Por quê? Porque Deus queria que Jonas ele pregasse para Nínive, para que o povo se arrependesse. Mas Jonas desobedeceu. O que ele faz? Quando ele chega lá, ele pega um barco que ia, em vez de ir para Nínive, o barco ia para Tarsis. Aí quando é no meio do mar, Deus manda, foi Deus que mandou o vento, está escrito isso lá. Deus mandou uma tempestade, mandou um vento. E o povo começou a perceber que iriam naufragar. Até que
no fundo lá, Jonas dormia tranquilo, né? O capitão vai lá, acorda ele, vocês conhecem a história. E ele fala, para que tudo venha normalizar, me lança no mar, porque eu pequei, eu desobedeci. E naquele momento, quando eles lançam Jonas no mar, a Bíblia fala que na mesma hora, acalma. A tempestade no mar, ela acaba. Mas naquela hora, Deus falou para um grande peixe engolir Jonas. E Jonas, a Bíblia fala que ele fica 3 dias dentro do ventre daquele grande peixe. E lá ele se arrepende. Lá ele clama ao Senhor. E olha o que fala a Bíblia. Eu vou ler 2 trechos. Em Jonas capítulo 1, versículo 17, a Bíblia fala, o Senhor fez ali, se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, logo na frente, você vai ver que Jonas, um pouco antes, ele ora no ventre daquele peixe. E o que a Bíblia fala? Jonas 2, 10. Então o Senhor ordenou ao peixe, olha aí, e ele vomitou Jonas na praia. Louvado seja Deus. Nós vemos, irmãos, o cuidado de Deus para com os seus servos. E aqui nós estamos pegando aqui a participação de animais na Bíblia. Isso tudo é para aumentar o nosso conhecimento e também para aumentar a sua fé, para que você possa acreditar que o nosso Deus, ele é todo poderoso. E quando ele quer operar, ele opera e ninguém pode impedir. Nós vemos os corvos alimentando Elias. Uma coisa que para nós seria impossível, porque os corvos é uma espécie de animais, né, que come carnes, já uma espécie de urubus, né, que come carniça, vamos colocar assim. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. O nosso Deus, ele opera de uma forma sobrenatural e não no nosso natural. Olha aqui, o nosso Deus, ele é tão poderoso. Eu quero citar aqui o último exemplo para nós continuarmos falando sobre esta história tão poderosa. No final, eu tenho certeza que o seu coração vai aquecer muito mais do que está agora, para você saber que Deus tem cuidado de nós. Olha aqui, a Bíblia fala que no Evangelho de Mateus, capítulo 17, e no versículo de número 24, tem uma história interessante que Jesus, ele manda com que Pedro vá, pesca um peixe, e na boca daquele peixe tinha uma moeda que seria 4 dracmas. E através daquela moeda, Pedro pagou o imposto dele e o imposto de Jesus. Eu vou ler para você ver. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, Evangelho de Mateus, capítulo 17, pode acompanhar na sua casa. Nós estamos num culto no lar, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar e perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar, olha aí, jogue o anzol, ô glória, tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas, aleluia, pegue-a, entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu imposto. Aleluia. Eu quero que você glorifique a Deus por isso na sua casa. Que o nosso Deus,
Eu vou ler aqui novamente o que está em Salmo de número 135, versículo 6. O Senhor faz o que quer, tanto no céu como na terra, tanto nos mares como nos oceanos mais profundos. Eu quero dizer que o mesmo Deus que estava no controle, providenciando a comida ali para Elias, de uma forma impossível à compreensão humana, é o mesmo Deus que pode fazer o impossível na sua casa, o impossível na sua família, o impossível agora na sua casa, na vida do seu filho, aonde quer que você estiver agora. O mesmo Deus de Elias é o meu Deus, é o teu Deus, é o nosso Deus. O Deus que fechou a boca dos leões para que o profeta não fosse comido pelos leões. O mesmo Deus que também permitiu o diálogo entre a jumenta e Balaão para abrir os olhos dele, porque ele seria morto se não fosse o diálogo com a jumenta. É o mesmo Deus que faz tudo para abrir os nossos olhos espirituais, para nós não trocarmos ele por nada, porque maior é aquilo que ele prepara para nós do que muitas vezes aquilo que o mundo pode nos oferecer. Nós não podemos trocar nossa comunhão com Deus por causa do ouro, por causa do euro, por causa de trabalho. Era isso que Deus queria naquele momento, abrir os olhos de Balaão. A nossa comunhão com Deus não pode ser trocada por nenhum conforto ou nenhum benefício que esse mundo possa nos oferecer. É bíblico que tenhamos uma boa vida, é claro, uma vida abundante. Mas a partir do momento que nós trocamos o nosso tempo de adorar a Deus com qualquer outra coisa, é idolatria. Se você troca o seu tempo de adorar a Deus por causa de qualquer outra coisa, é idolatria. E aqui Deus levanta o profeta Elias por causa de um pecado de idolatria. Deus está falando contigo aqui hoje. Deus está falando conosco nesse confinamento. Ele está despertando a sua igreja, porque o povo muitas vezes tem trocado ele por outras coisas. Tem trocado ele por causa do calor, está muito quente, não quero ir para a igreja, não quero adorar. A desculpa é o calor, a desculpa é o frio, a desculpa é a neve, a desculpa é o tempo, a desculpa é quantas horas, quantos metrô. Qual é a sua desculpa? Cansaço. O cansaço. E hoje aqui Deus está nos despertando. Esse confinamento, todos esses momentos. E o que eu vejo é o quê? O diabo quer tirar o nosso foco. Cristão, pastor, perdendo tempo em rede social, discutindo política, em vez de aproveitar e pregar o evangelho, falar de Cristo. Se fala mais da política, o inimigo quer roubar a sua atenção. Ele quer tirar o nosso tempo. É um tempo de nós falarmos de Cristo, falar de arrependimento, falar de salvação, falar de esperança para a humanidade, não ficar discutindo políticas. Partido A, partido B. Abra os teus olhos. É um tempo de nós voltarmos para Deus. E a partir do momento que você não entende isso, isso pode trazer grandes transtornos para a sua vida espiritual. É hora de nós despertarmos. O que Deus faz? Deus usa os corvos para alimentar Elias. A Bíblia fala que um dia as águas do ribeiro secou. E quando as águas do ribeiro secou, Elias estava muito tranquilo, né? Já começou a ficar um pouquinho, né? Ei, que delícia! Águas boas, né? Comida de manhã, de tarde. Estava muito confortável ali no seu hotel 5 estrelas. Até o momento também que Deus permitiu que as águas do ribeiro secou-se. Não estava chovendo, uma seca imensa. O que Deus faz? Deus fala com Elias. Elias, vai a Sarepta de Sidom, aproximadamente uns 15 quilômetros de Israel. Uma terra estrangeira, uma terra pagã, mas lá naquela terra pagã, lá naquela terra estrangeira, tinha uma viúva. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, naquela época tinha muitas viúvas. Naquela época, Tiago, as viúvas eram muito pobres. E ali, na terra de Israel, com certeza tinha muitas viúvas que poderia ser escolhida pelo Senhor para poder cuidar de Elias também. Mas o que Deus faz? Deus fala, Elias, vai a Sarepta, em Sidom, 15 quilômetros.
É uma terra pagã. Porque lá eu preparei uma viúva que ali te sustente. Aleluia. Preste muita atenção. Nós vemos o Senhor trabalhando, cuidando de um profeta, entrando com socorro, com providência, trazendo alimento, usando animais. Agora nós vemos Deus agindo de uma forma sobrenatural, levando Elias a uma terra pagã, distante, para honrar e para valorizar uma viúva que temia ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia! Uma viúva que acreditava no Senhor. Uma viúva que confiou no Senhor. Ela tinha... quando Elias ele chega lá, escuta bem, nessa cidade, já falei, ela tinha um único filho. Imagina a situação dessa viúva. Preste atenção. Não desligue a sua atenção agora, porque o que Deus está falando aqui é de forma extraordinária. Aquela viúva, ela tinha um filho também. Então ela estava se preocupando com a vida dela e com a vida do filho, porque ela já não tinha mais o marido para sustentar a casa. Era uma viúva pobre. Quando Elias ele passa pelos portões, ele avista aquela viúva. Quando ele avista aquela viúva, a Bíblia fala que ela estava com 2 pedaços de lenha, 2 gravetos de lenha nas mãos. O que ela iria fazer? Ela disse para o profeta que ela iria preparar a última refeição. Ela iria preparar a última refeição. Naquele momento ali, antes da última refeição, ela estava indo preparar, Deus traz o profeta. O que eu pego com isso? Eu quero te dizer uma coisa. Você que está me vendo agora, o Deus que nós servimos não é um Deus que faz as coisas por acaso. O nosso Deus é um Deus que não chega atrasado e não chega adiantado. É um Deus que chega na hora certa. Glória a Deus. É um Deus que entra com socorro na hora certa. Aquela mulher, ela já não tinha mais esperança de vida. Aquela mulher, as palavras dela diziam: vou preparar a última refeição para que eu e meu filho comamos e morramos. A terra estava seca. Não tinha como mais ter plantação, o trigo já tinha secado, tudo tinha morrido já. Não tinha como ter nada. Mas naquele momento nós vemos a providência de Deus agora. A provisão de Deus para aquela viúva. Preste atenção aqui. Em tempos de seca, é preciso ter fé. Em tempo de crise, é preciso crer na palavra de um pastor, do profeta, daquele que ministra. É preciso acreditar. Por mais que hoje existem muitas pessoas que brincam com a palavra, que não dão um exemplo, veja o que a palavra diz, creia na palavra. Não baseie a sua fé em más atitudes dos homens, mas creia naquilo que a palavra deixou escrito para nós. Eu me lembro também aqui, dentro desta palavra, aqueles 4 amigos daquele paralítico em Cafarnaum. Eles estavam diante da casa onde Jesus estava. As pessoas que estavam dentro daquela casa não deram lugar para eles entrarem. Lá fora tinha um paralítico. E aqueles 4 amigos queriam entrar e ninguém deu lugar para eles entrar, Tiago. Dentro da própria casa que Jesus estava ensinando ali. Sabe o que quer dizer isso? Nunca baseie a sua fé em más atitudes de homens. Tem pessoas hoje que ele quer servir ao Senhor, mas ele coloca tudo aquilo que é de mal que acontece, de testemunho de cristão, de pessoas que estão escandalizando o Evangelho, como desculpa para você não servir a Deus. Mas isso com Deus não funciona. Temos que parar com essa desculpa. É momento de nós voltarmos à palavra de Deus. Hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, nós falamos sobre a salvação e nós falamos que não existe nenhum ser humano sequer que ele vive uma santidade plena
O que é isso, pastor? Se você olhar para o pastor, se você olhar para os obreiros, se você olhar para aquela pessoa que ora 24 horas e conviver com ela e com ele, você vai encontrar um erro, você vai encontrar uma falha. Mas quem morreu por você na cruz? Quem deu a vida por você na cruz? Você vai deixar de servir ao Senhor, você vai deixar de participar. Tem pessoas que deixam de ser fiel ao Senhor por causa de falhas de homens. A partir do momento que você entregar a sua vida para Cristo de verdade mesmo, homem nenhum vai te tirar da presença de Deus. Aleluia. Em tempo de crise, nada vai te tirar da presença de Deus. Era um tempo de seca. Era um tempo de pobreza. Mas aquela viúva teve fé. Ela confiou nas palavras do profeta. Para sobreviver em tempos difíceis é dessa forma. Aqui nós aprendemos a como ser honrado por Deus. Olha isso aqui. Aquela viúva ali, irmãos, de Sarepta, nada parecia favorável para ela. Nada para poder ela obedecer uma ordem de Deus. Nada parecia favorável para ela, Tiago. Olha aqui para você ver. Ela era viúva. Pobre. Uma mulher estrangeira. Não conhecia o profeta. Sem recursos. Nada favorecia ela para obedecer. Mas ela obedeceu. Ela acreditou na palavra. E o milagre veio. Você que está me vendo agora, talvez você está passando por um momento difícil na sua vida que parece que tudo que está acontecendo é motivo para você não crer. Eu quero te dizer, creia, acredite, o socorro de Deus chega para a sua vida. O socorro de Deus chega para a sua casa. Aquela viúva, ela ia preparar a última refeição. Ela já tinha perdido as esperanças. Quais são os seus 2 gravetos que você está apresentando para Deus hoje? Eu não sei quais são os seus 2 gravetos. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei se você está também em uma terra pagã, de pessoas incrédulas, em outro país, longe do seu pai, longe da sua mãe. Talvez eu estou falando agora com uma viúva, está sozinha agora, não sabe o que fazer. Eu quero te dizer uma coisa, o Senhor vai te honrar nesse tempo de caos, aleluia, nesse tempo de crise, porque o Deus da provisão, Ele vive e Ele preparou esta live agora para falar com você que Ele vai trazer provisão, Ele vai trazer socorro, Ele vai trazer milagres na sua vida. Aleluia. Eu quero aqui agora deixar para você alguns versículos importantíssimos. Porque quando aquela mulher ela acreditou, o milagre chegou na casa dela. Elias também naquele momento ali, irmãos, também ele é desafiado também. Porque ele poderia dizer, peraí, como é que Deus me tira de um ribeiro e me traz para ser sustentado por uma viúva que sendo que nem para ela mesma ela tem? Como é que Deus me tira do ribeiro e me traz aqui para uma mulher que nem comida para ela tem? Ele poderia ter murmurado. Ele poderia ter falado assim, Deus, o que é isso? Pregadores, para de murmurar. Para de ser arautos de desgraças e de coisas que vai honrar o diabo. Pregadores, ministros, cantores, vamos honrar o nome do Senhor e vamos acreditar que Ele é aquele que faz o impossível. Use todos os recursos que você puder para exaltar o nome de Deus. Para dizer que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, não é tempo de dizer, olhar para trás. Não, 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 não.
É tempo de confiar, de acreditar. Elias não murmurou, Elias não reclamou. Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Ele não falou isso. Ele usou a palavra. Use a palavra. Creia que virá um tempo de conquista para a sua vida. Um tempo de cura. A Bíblia fala que Deus traz à existência aquele que não existe. Está enfermo? Seja curado agora em nome de Jesus. Se está doente, será curado agora em nome de Jesus. Eu estou profetizando a cura sobre a sua vida. Abra a sua boca agora e acredite, creia. Na minha casa não vai haver morte. Na minha casa não vai haver morte. Na minha casa vai ter livramento de Deus. Na minha casa vai ter fartura. Não vai faltar o alimento. Deus vai trazer fartura. Está desesperado por causa do emprego? Profetize agora. Não vai faltar trabalho para você. Não vai faltar trabalho para o seu esposo. Não vai faltar o alimento na sua geladeira, no seu armário. Não vai faltar alimento para os seus filhos. O Deus de Elias é o nosso Deus. Elias não murmurou. Elias não jogou tudo para cima. Elias não blasfemou. Elias acreditou. Elias abriu a boca e profetizou. Ele não olhou para a terra seca. Ele não olhou para aqueles 2 gravetos, para as dificuldades que foram apresentadas para ele. Ele olhou para aquela mulher e disse: vai, mulher. Aleluia. Aleluia. Vai. Faz um bolo, traz para mim comer. Depois para o teu filho. Porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Como um profeta de Deus nesta tarde, eu como um profeta eu profetizo nesse tempo de caos, nesse tempo de crise, nesse tempo de confinamento, o Deus da provisão não vai deixar faltar saúde para vocês. Não vai deixar faltar alimento, vai trazer prosperidade, vai abrir porta. Descansa o teu coração, porque Deus está entrando com provisão. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Jó, capítulo de número 10. Versículo de número 12 fala, Jó falando: deste-me vida e foste bondoso para comigo, e a tua providência cuidaste do meu espírito. Mateus capítulo 6, versículo 30 e 33. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe as coisas que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Creia nesta palavra. Use esta palavra. Descansa nesta palavra. Salmo de número 78, versículo 19 a 22. Não duvide, porque quando a dúvida vem, os males vêm. Olha o que fala em Salmo. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Uma pergunta. Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Murmuraram da água, agora murmuraram da comida. O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou a Jacó. E a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus e nem confiaram no seu poder salvador. Quando você murmura, você acende a ira de Deus. Quando você murmura, você não traz bênção sobre a sua vida. Então acredite, confie. O Deus que trouxe água para o povo no deserto, o Deus que trouxe pão para o povo comer no deserto, é o nosso Deus, que cuida de nós, aqui na França, aí nos Estados Unidos, aí no Brasil, aí em Portugal, aí na Espanha, aí na Itália, aonde estiver chegando essa transmissão. O mesmo Deus que cuidou de Elias,
É o mesmo Deus que cuida de você, que cuida de nós, que cuida do seu povo. Descanse o seu coração. Adore ao Senhor, porque quando você adora, a providência dele vem. Quando você adora, ele age. Quando você adora, ele trabalha por sua vida. Glória. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que condenam a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que condenam a voz de quem te adora, Senhor. Te adoro, Senhor. Adore ao Senhor na sua casa, na sua aonde você estiver agora, no seu quarto, na sala, adore. Adorador é tudo que eu sou. Obrigado pelo teu cuidado, Senhor. Adorador. Obrigado pela tua provisão. Assim Deus me formou. Na minha causa, na minha família. Ninguém poderá no lar da tua igreja, calar a voz de um coração. Se eu subir ao céu, se eu subir ao céu, eu sei que lá está. É verdade. Eu sei que lá está. Se eu mergo no mais profundo mar, no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Porque tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Entra com a paz, com a cura, com o milagre, Senhor, nesta casa. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar. A paz que o mundo não pode dar. No mundo tem desespero, tem medo, mas aí não tem medo, não tem desespero. Porque a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que condenam a voz de quem te adora. A voz de quem te adora. A voz de quem te adora, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Agora nós estamos terminando a nossa live, está muito gostoso. Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Dê saúde, dê paz, dê livramento. Amém? E até o próximo domingo, né? A próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe o Tiago. Deus abençoe a Catherine. Deus abençoe a minha esposa Kelita, a Nathalie, o Caleb. Deus abençoe o Eliabe. E Deus abençoe todos vocês aí também.